Eu optei por não enviar os casos clínicos aos palestrantes, aos componentes da mesa anteriormente, para que eles pudessem ter uma experiência espontânea na discussão dos casos e pudessem, assim como a gente faz no consultório, ter um primeiro contato e ter que tomar uma decisão em tempo real, que é o que acontece na prática clínica. Para compor a mesa da discussão de caso, eu gostaria de convidar o Dr. Andrew Seidman, que já está lá, Dr. João Henrique Pena Reis, Dr. José Bines, Dr. Mark Spielman, Dra. Maria do Pilar Dias, a Dra. Maria do Socorro Maciel, o Dr. Max Mano e o Dr. Ricardo Marques. Uma paciente, sexo feminino, 68 anos, aposentada, de histórico ela tem uma síndrome de Sjögren, transtorno depressivo, nega tabagismo e etilismo, antecedentes familiares, uma avó materna com ciado de mama aos 90 anos, uma tia materna com ciado de colo uterino aos 50 anos. Tá? Em julho de 2011, uma descarga papilar em mama esquerda, mamografia e ultrassom de mama com nódulos na mama esquerda. No mesmo mês, ela fez uma biópsia excisional dos nódulos. Ela tinha um carcinoma ductal invasivo, grau histológico 1, né, de 1 por 1 centímetro, de 1 por 1 milímetro, CDIS extenso, grau nuclear 2, áreas margens comprometidas, e na união dos quadrantes externos, também um carcinoma ductal invasivo, grau 1, aqui é centímetros, está errado, de 3 por 2 centímetros, enfim, era uma lesão multifocal apenas nas biópsias excisionais, com margens comprometidas. Tá? Ela foi submetida a seguir uma mastectomia e pesquisa de linfonodo sentinela, e o diagnóstico definitivo foi de um carcinoma ductal invasivo, grau histológico 1, com tumor de 1,7 por 1,5 por 1,2 centímetros, com invasão angiolinfática presente, carcinoma ductal in situ, cribriforme grau 2, mamilo livre, margens livres, 2 linfonodos removidos, um com uma macrometástase e comprometimento extracapsular. O estadiamento final foi PT1C, N1M0, estádio clínico 2A, receptor estrógeno maior que 90%, progesterona maior que 90%, HER2, 2 cruzes com FISH negativo, Ki67 10%. Fez uma linfadenectomia a seguir e todos os linfonodos, os 20 linfonodos removidos eram negativos. Exame de estadiamento sem evidência de distância. Todo esse tratamento se deu fora da nossa instituição. A pergunta para vocês inicialmente é, do ponto de vista de tratamento adjuvante sistêmico, só lembrando, um tumor de aproximadamente 1,7 centímetros, invasão linfática presente, um linfonodo comprometido com uma macrometástase, receptor positivo, estrógeno progesterona, HER2 negativo, Ki67 de 10%, para quem acredita nisso, é um Ki67 baixo, um grau nuclear 2, grau histológico 1. Então a pergunta que eu faço para vocês, tratamento adjuvante sistêmico, você indicaria quimioterapia adjuvante seguida de hormonioterapia, indicaria a realização de um Oncotype DX, indicaria 5 anos de inibidor da aromatase, indicaria inibidor da aromatase seguido de tamoxifeno um total de 5 anos, um esquema tipo switch, apenas tamoxifeno por 5 anos, indicaria 5 anos de inibidor da aromatase seguidos de 5 anos de tamoxifeno, um total de 10 anos de tratamento, ou tamoxifeno por 10 anos. Podem votar. Max, posso pedir que você discuta os resultados da votação e coloque a sua posição? Eu acho que a votação reflete um resultado justo. Eu acho que aqui a única maneira de não fazer quimio nessa paciente seria pedir um teste genômico. Ela tem acometimento de um linfonodo, a gente tem algum receio, né, qual é realmente o valor do Oncotype nos pacientes com linfonodo positivo, de outros testes genômicos. Eu acho que isso ainda seria interessante ter um processo um pouquinho mais sólido de validação, mas eu não acho errado. Eu acho que a minha escolha seria B, inclusive. Eu acho que, visto a idade, 68 anos, o perfil do tumor, muito rico em estrógeno e progesterona, até um linfonodo, eu me permito de fazer um teste genômico para ver se eu não daria quimioterapia para ela. Mas a paciente não querendo, ou não podendo, ou não tendo acesso ao teste genômico, eu acho que ela teria que fazer quimio. Algum de vocês gostaria de comentar a questão do Ki67? Eu sei que o Dr. Seidman não usa isso, o Ki67 no memorial, e eu até concordo com isso, mas enfim, alguém gostaria de discutir e argumentar dizendo que eventualmente
o KI67 talvez fosse suficiente para não realizar o Oncotype, talvez fosse até suficiente para não utilizar a quimioterapia e partir direto para a hormonoterapia? A única coisa que nós temos certeza é que KI67 elevado confere um pior prognóstico para o paciente. Isso eu acho que na literatura não tem dúvida. Mas a dificuldade de transpor isso para a prática médica é o seguinte: quem assistiu o San Antônio ano passado teve aquela completa decepção, onde um conjunto de experts tentando padronizar o KI67, entre eles, que são experts, chegaram à conclusão que eles não conseguiam medir o KI67 com fidelidade suficiente, entre eles os experts na área. Imagina o seu patologista local, sem nenhum treino, sem nenhuma sistematização. Então, eu acho que entre trazer um prognóstico pior e incorporar na prática clínica há uma grande distância. E, lamentavelmente, o que a gente tem ouvido no Brasil é quase um reflexo patelar. Se tem KI67 alto da quimioterapia. Eu não acho que isso tenha suporte para ser feito. E, particularmente, eu não uso esse marcador para tomar as minhas decisões. Yeah. So I also would, in this situation, be attracted to doing genomic testing with Oncotype. Probably my level of enthusiasm about chemotherapy in a 68-year-old with one positive node out of 21 is low to begin with. Her quantitative ER is quite high. So a low recurrence score would certainly make me feel very comfortable about using Oncotype. We don't do KI67 as we discussed at our institution. I think we are bothered by the lack of standardization, the uncertainty of meaningful cut points. And I think one needs to do the heavy lifting, do the difficult work in proving the true prognostic value and also the predictive value of KI67 when taken together with others. I think there have been steps in that direction, but so far for me, the Oncotype test has the most rigorous data to support it. Eu, talvez vá contradizer um pouco as outras opiniões, eu ainda me sinto muito desconfortável de tratar uma paciente com linfonodo positivo sem quimioterapia, apesar de saber que boa parte dessas pacientes não vão se beneficiar. Eu acho que assim, os dados de Oncotype são mais sólidos para pacientes com axila negativa. Tem um estudo em andamento nos Estados Unidos, o Responder, avaliando justamente essa questão, quimioterapia ou não, em pacientes com linfonodos comprometidos, que está avaliando o Oncotype. A meu ver, eu acho que essas pacientes, a não ser que a paciente realmente não queira fazer a quimioterapia de jeito nenhum, eu recomendo quimioterapia seguida de tratamento hormonal. Dr. Spielman, how would she be treated at your institution? Yes, from me in France, in this case, it's possible to do only hormonotherapy, but we need to have the proliferation, and here we have grade 2, and the KI67 is superior to 10. Okay, not 10, superior to 10. It's difficult to take the decision, but I think my opinion is to do chemotherapy than hormonotherapy. Doutor Pilar, como é que ela teria sido tratada no ICESP? Bom, com uma axila positiva, nós teríamos indicado a quimioterapia sistêmica para ela. Nós não temos acesso ao Oncotype e acho que nesse caso até você tem a discussão da validação do Oncotype no paciente com axila positiva. Então, ela teria sido tratada com quimioterapia sistêmica. Isso. E eu também queria aproveitar, Dr. João Henrique e a doutora Maria Socorro, e perguntar a vocês se vocês teriam realizado essa linfadenectomia axilar. A gente teria realizado o esvaziamento axilar, porque ela tinha uma macrometástase com transposição de cápsula que não preenche os critérios do ACUSOG Z11. Então, e ela fez uma mastectomia também. Então, não faz parte, a gente teria efetuado o esvaziamento axilar. Eu concordo. Eu só acrescentaria e gostaria de perguntar aos oncologistas se não utilizariam as plataformas genéticas que hoje são validadas para axila positiva, como o MamaPrint, por exemplo. A gente não poderia usar para essa paciente, às vezes salvar ela de fazer uma quimioterapia sem necessidade.
Só fazer mais um comentário, porque talvez o Dr. Peru mostre à tarde. Foi apresentada agora na ASCO esse ano uma validação do PAN50 especificamente para o grupo de pacientes de 1 a 3 linfonodos. Eles estudaram 2 bancos de dados, o banco de dados do ATAC e o banco de dados do grupo austríaco, e demonstrando que você utilizando o índice de recorrência deles, eles também têm um índice de recorrência, mais a classificação iluminal A e iluminal B, bastante robusto no sentido de definir no grupo de 1 a 3 linfonodos um grupo de prognóstico bastante favorável que poderia não utilizar a quimioterapia. Eu acho que hoje à tarde, inclusive, ele vai discutir sobre isso. Nesse particular, acho que esse trabalho é importante no sentido de mostrar aquilo que o trabalho do Dr. Van de Vischer, publicado há quase 10 anos, já tinha mostrado, que há pacientes com assinatura molecular favorável, mesmo sendo linfonodo positivo, tem um bom resultado. Embora nessa análise em particular, do PAN50, essas pacientes, a maior parte delas não tenha recebido quimioterapia, então fica difícil avaliar o impacto da quimioterapia. Ele era mais prognóstico do que preditivo, né? Agora vejam, uma coisa que a gente sempre discute na nossa reunião multidisciplinar, eu acho que nós estamos vindo de uma era na qual as decisões eram todas muito simples, a gente sempre sabia como tratar os pacientes. Estamos chegando numa época em que a diversidade de informações está tornando um pouco mais complexa essa decisão. Tanto é que num painel de experts vocês ouviram várias opiniões diferentes, e não necessariamente uma é melhor do que a outra, até porque todas elas podem encontrar argumentos sólidos nos quais são baseadas. But I would like to make the point that things tended to be much more difficult for our patients who had to receive chemotherapy when it wasn't necessary. For the typical lymph node negative patient with ER positive, HER2 negative breast cancer, we treat 100 women with chemotherapy to save 4 lives. So 96 women are receiving chemotherapy who are not going to benefit. So it may have been easy for us, and now we struggle with all of this, but this is all good for our patients. Yeah. Esse comentário é extraordinariamente apropriado, ou seja, eu quis dizer que a nossa decisão era fácil, não quer dizer que fosse uma decisão certa. Essa paciente foi tratada em outra instituição e recebeu, dentro da opção de ser tratada com quimioterapia adjuvante, ela recebeu um tratamento que pode ser considerado absolutamente apropriado. AC a cada 4 semanas, a cada 3 semanas, 4 ciclos, seguido de 12 semanas de Taxol semanal. Isso acabou em março do ano passado, março de 2012. A seguir ela recebeu a radioterapia. Em maio iniciou um anastrozol. Tá? Tratamento absolutamente padrão, uma vez que tenha sido escolhido esse tipo digamos assim, de estratégia. Então, não só esqueçam dessa questão. A quimio acabou em março de 2012. Ela vem para nós em julho de 2012, 4 meses após a conclusão da quimioterapia adjuvante, com a queixa de astenia, perda de peso, fraqueza, sintomas depressivos, e ela realmente parecia doente, não é? E foi solicitado um PET, densitometriose, exames laboratoriais e ecocardiograma. De importante, ela tinha função cardíaca normal, mas um PET-CT com lesões hipermetabólicas linfonodais, cervicais, torácicas, abdominais, pélvicas, nódulos subcutâneos, musculares, nos terços proximais do braço, e lesões ósseas que foram lidas como prováveis processos secundários. E aqui vocês têm linfonodos axilares, mediastinais, né? Novamente linfonodos axilares aqui, todos eles mediastinais, captantes, né? Lesões ósseas, inclusive com, eu não sei se vocês vão enxergar bem daqui, uma área de radiolucência no corpo vertebral, provavelmente L1, L2, tá? Muito bom. Então ela volta com essas queixas sistêmicas e adenomegalia e lesões ósseas. Muito bem. Em função desse quadro, como é que você agiria? A primeira opção, considero que isso é uma recidiva sistêmica e opto por iniciar exemestano e everolimus. Eu prefiro usar fulvestranto. Eu vou usar tamoxifeno, uma vez que ela vinha tomando inibidor da aromatase há 4 meses. Em função de uma recidiva precoce, eu acho que a gente deve esquecer a hormonioterapia e iniciar a quimioterapia. Eu vou manter a hormonioterapia e adicionar quimioterapia. Eu sugiro enviar o bloco para a Foundation One e fazer uma análise genômica do tumor. Recomendo participação do estudo clínico ou sugiro biopsiar algum dos sítios alterados no PET-CT. Podem votar. Muito bom.
Parece que a Fátima convenceu 40% de vocês a biopsiar essa lesão. Esse curso clínico não está de acordo com o que a gente esperaria com o comportamento dessa doença. Eu acho que nem a apresentação de doença metastática, se fosse o caso dela, eu acho que biopsiar seria o procedimento que eu realizaria, provavelmente de uma das lesões mais facilmente acessíveis, algum desses linfonodos se palpáveis. Ela tinha uma história de Sjögren também, acho que pensar no caso de, se for uma neoplasia não câncer de mama, uma neoplasia hematológica, acho que é uma possibilidade também. Alguém teria alguma outra opção? Os membros da mesa, alguém não biopsiaria, iniciaria algum dos tratamentos acima? Todos biopsiariam? E qual sítio vocês optariam por biopsiar? Linfonodo? E quanto à possibilidade dela ter duas doenças? Eventualmente uma metástase óssea e alguma outra doença nos linfonodos? Acho que o linfonodo é mais fácil de ser biopsiado. Eu biopsiaria o linfonodo. O osso, além da dificuldade técnica maior de biopsiar o osso, você tem sempre que lembrar das dificuldades de fazer imunistoquímica no osso também, que muitas das vezes podem trazer resultados falsos negativos. A preocupação em biopsiar, eu queria ouvir de vocês, reside na possibilidade de que eventualmente a primeira imunistoquímica não estivesse correta e ela tivesse uma doença mais agressiva do que parecia, ou porque vocês imaginam que ela possa ter alguma outra coisa acontecendo? Eu acho que, em vista da associação de doença linfonodal e óssea, provavelmente é mama mesmo, mas aparentemente o perfil não estava correto, né? Então, a sua impressão é que a primeira biópsia esteve errada. E ela tem uma doença mais agressiva. Eu acho que é tão precoce, merece, enfim, às vezes a gente não consegue prever totalmente. Um paciente com ER positivo pode ter uma doença muito ruim. A gente viu nos dados genômicos que alguns ER positivos são muito ruins. Então isso pode ter sido o caso dela, né? Yeah, I think that because this case is not behaving the way we would have expected it to, and because the HER2 was 2+ by immunohistochemistry but negative by FISH, it makes me worry about the FISH being inaccurate. And there's, as you will tell us later this afternoon, such a tremendous upside to using anti-HER2 therapies that I would biopsy not because I'm worried that she has metastatic melanoma, but rather because I want to readdress the possibility of using anti-HER2 therapy in a 2+ IHC. Por todas as razões expostas, nós estávamos bastante desconfortáveis com a história natural desse quadro. Realmente não parecia a evolução que se poderia antecipar dessa paciente. Nós optamos por biopsiar o linfonodo, aqui vocês veem a agulha entrando no linfonodo, e por biopsiar um osso também, porque eu tinha receio de que talvez ela pudesse ter duas coisas acontecendo. Um tumor de mama voltando, com uma outra doença infecciosa, inflamatória. Realmente, como as duas áreas eram bastante acessíveis, a opção foi por biopsiar as duas áreas. Linfonodo axilar, um processo inflamatório crônico granulomatoso. No osso, um processo inflamatório crônico granulomatoso. Pesquisa de BR negativa, tuberculose negativa por PCR, diagnóstico sarcoidose. A paciente foi tratada com curso corticosteroide sistêmica, melhora clínica radiológica, PCR, o PET normalizou e a paciente está hoje, agora 1 ano depois, muito bem e sem evidência de doença, continua tomando anastrozol. Então, assim, realmente, como a gente discutiu na sessão anterior, nem tudo que parece câncer é câncer e nem toda paciente que tem câncer volta a ter câncer. Então, é fundamental, e acho que todos foram muito felizes na discussão, no sentido de tentar, a semelhança que nós discutimos, entender em que medida a história natural da doença é compatível com o que você está enxergando. Ou seja, se a doença está fazendo o que você esperaria que ela fizesse. Muito bom, vamos adiante. Essa aí, Arthur, entra naquelas estatísticas de alguns que curaram paciente metastático.